Dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula do dia. Hoje o trabalho Karl Marx, Pensadores, sequência de atividades pensadores. O grupo pode ficar à vontade para se apresentar e iniciar o trabalho. Pode começar, Alice, Yasmin e Bernardo. Bom, primeiramente, bom dia. Eu, Bernardo e Yasmin, a gente vai apresentar sobre Karl Marx. Eu vou descer para a introdução. Bom, Karl Marx foi um filósofo e sociólogo alemão que defendeu a teoria do materialismo histórico dialético. Esse conceito conduziu a análise social e científica da história e da sociedade a uma nova visão, a qual passou a considerar como objeto de estudo a produção material humana e seus mecanismos de construção em cada época. Bom, o trabalho apresentará diversas informações e fatos sobre a vida deste homem tão importante para os estudos da idade contemporânea e dos tempos atuais. O seu trabalho serviu para examinar a produção material da sociedade europeia do século XIX e constatou a existência de uma acentuada desigualdade social em que a burguesia, que detinha os meios de produção, promovia a exploração do proletariado, que é a classe trabalhadora. Em contrapartida, Karl Marx deu uma grande contribuição para a difusão da sociologia e o fortalecimento dos métodos sociológicos mais consistentes. Embora não tenha sido responsável pela elaboração do método sociológico em si, que, mais para frente, coube a Emily Durkheim, os estudos de Marx sobre a lógica do sistema capitalista, que prevê a desigualdade social e a separação entre as classes, forneceram aos sociólogos que o sucederam conceitos importantes sobre a teoria marxista e sobre o socialismo. Agora vamos falar sobre a biografia. Então, Karl Marx nasceu em Trier, na província ao sul da Prússia, atual Alemanha. Ele nasceu em 5 de maio de 1818 e morreu em 14 de março de 1883, com 64 anos. Ele era filho de judeus de classe média e assistiu seu pai se converter ao cristianismo, não por teologia, não por ele querer mesmo, mas para conseguir exercer a profissão de advogado. Na época, o fato de a pessoa ser judia impedia ela de exercer determinadas funções. Com 17 anos, ele ingressou no curso de Direito na Universidade. No final de 1803, ele se transferiu para a Universidade de Berlim, da filosofia, e alinhou com os hegelianos de esquerda. Os hegelianos de esquerda, ou jovens hegelianos, eram uma corrente idealista no final dos anos 30 a 40 do século XIX, que procurava tirar conclusões radicais da filosofia de Hegel e fundamentar a necessidade da transformação burguesa da Alemanha, condenando o Estado e a religião. Entre 1838 e 1870, se dedicou a elaborar suas teses e em 1841 se doutorou em filosofia com tese A diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. A faculdade não aceitou que Marx lecionasse, porque ele era hegeliano. E por isso ele começou a escrever artigos em jornais do seu amigo. Só que ele é censurado. E em 1842 ele se muda para a Colônia e comanda o jornal Gazeta Yunana, onde conhece Frederick Engels. Após a publicação de um artigo sobre o absolutismo russo, o governo fecha o jornal. E em 1843, ele se casou com Jenny, que inclusive teve 7 filhos, só que ele também teve um filho fora do casamento com a empregada, só que ele não sumiu. Depois de 2 anos da morte da sua esposa, Marx teve uma depressão profunda, que adoeceu com uma infecção na garganta que o impediu de falar e até mesmo de se alimentar.
E essa infecção evoluiu para um agravamento do sistema respiratório, bronquite, levando ele a falecer no dia 14 de março de 1883, em Londres, na Inglaterra. Por que os estudos são tão relevantes para a formação? Com o passar dos anos, as teorias de Marx, as teorias marxianas, ela vem sendo alterada muitas vezes propositalmente. E assim é necessário fazer o estudo para trazer a verdade, para ela ser revelada. As ideias de Marx são tão importantes para a compreensão da realidade na qual a gente está inserido, para a realidade, principalmente nos termos de crise econômica. E para Marx, ele dizia que a economia do mundo move as estruturas sociais subordinadas a ela. A propriedade privada dos meios de produção, divisão social entre as duas classes antagônicas, os dominadores e os dominados, gerou a luta de classe, a burguesia e a prole. A formação de Karl Marx. Karl Marx primeiro ele estudou na escola de Frankfurt Welm de 1830 até 1835. Em seguida, ele foi para a Universidade de Bonn em 1835 até 1836. Em seguida, ele foi para a Universidade de Jena em 1841. E, por último, ele passou para a Universidade de Homburg em Berlim. Ele foi filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Ele nasceu na Prússia e viveu a maior parte da sua vida em Londres, no Reino Unido. O que Karl Marx defende? Ele acreditava que a história humana era regida pela luta de classes. O marxismo, por exemplo, ele é preciso haver uma revolução pela qual a classe operária torna para si os meios de produção e o governo, suprindo a burguesia e os meios de hegemonia, hegemonia e manutenção do poder. Os conceitos e teorias, ideias de Marx. A principal ideia de Marx é o socialismo científico, pois é o que ele leva ao comunismo, é o que leva ao comunismo. No comunismo, o Estado, no capitalismo são formas de alienação. Com isso, Marx trabalhou com várias teorias de um socialismo científico, como também para reflexão acerca do capitalismo. Algumas delas é a alienação, a mais-valia e o materialismo histórico. A alienação, por exemplo, ela fala sobre o desencontro existente no capitalismo entre o trabalhador e o seu produto final do seu trabalho. O homem, ele perde de si mesmo o seu trabalho e é definido pelo pensador, é definido por Marx como fundamental para a expressão de cada ser humano. Mas ali, por exemplo, é a teoria que considera o esforço de trabalho e como no sistema capitalismo ele é desvalorizado. E é assim que surge o lucro, com a diferença entre o trabalhador, operário e seu produto gerado. Mas para que isso aconteça, o proletário ele precisa trabalhar um tempo a mais para suprir as necessidades do capitalista. Em outras palavras, é um sistema de exploração em que o patrão visa o lucro. E por último, o materialismo histórico, que na verdade não foi nomeado por ele, mas serve para descrever a sua teoria, que é um contraponto ao idealismo imagino que seja Hegel, que fala. Ela sugere que os homens produzem as condições de suas próprias vidas e, sendo assim, a base da história está ancorada no mundo material. Marx ele defende que as relações de produção devem ser responsáveis pela relação entre as classes sociais. Bom, por que Karl Marx defendia o socialismo? Primeiro eu vou falar o que é o socialismo. O socialismo é um sistema político baseado na igualdade. Ele propõe a distribuição igualitária de renda, sem propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e a tomada de poder pela classe trabalhadora, que é o proletariado. Eu não sei falar essa palavra. Bom,
ele criticava o liberalismo econômico, que era o aumento da exploração da força de trabalho que veio da Revolução Industrial. Ele achava que era muito pouco provável que a burguesia compartilhe suas riquezas em prol de uma sociedade mais igualitária. Então, a ideia de a burguesia reconhecer a exploração aos operários ficou conhecido como socialismo utópico. E a partir disso, para Karl Marx, a sociedade conseguir chegar no comunismo, a sociedade precisava passar por etapas em que a sociedade precisaria se desenvolver a tal ponto que pudesse se permitir ao proletariado o controle dos meios de produção. Assim, depois de cumpridas as etapas, haveria condições para o comunismo. Então, vou falar por que ele defende o comunismo. As teorias igualitárias já existiam desde a antiguidade com Platão, mas o diferencial de Marx é a luta de classes. Marx não condenava a burguesia, pelo contrário, ele reconhece o seu papel na transição do feudalismo, mas ele propõe a mudança para uma forma mais igualitária de poder, diminuindo as desigualdades sociais, onde para isso a classe operária tem que se reunir e tomar os meios de produção. Marx e Engels, sei lá se fala assim, apresentam o socialismo científico. Em 1848, desenvolveram o Manifesto Comunista. Ele foi destacada a importância dos operários para a sociedade e observado que, embora os trabalhadores produzam a maior parte da riqueza de um Estado, eles são excluídos dos benefícios da minoria existe. Algumas das vantagens do comunismo são luta pelo fim da opressão, surgimento de um Estado mais igualitário, fim do trabalho forçado, dissolução do interesse privado, fim do trabalho infantil, que era comum na época, principalmente nas fábricas, gratuidade da educação para todas as crianças por meio de uma rede pública de ensino. Bom, qual a teoria de Karl Marx na sociologia? A teoria proposta por ele foi a materialismo e dialética. E, primeiro, vou explicar o que é dialética. A dialética é um método para se compreender a realidade. E essa teoria se inicia a partir de Hegel. Eu não sei se é Hegel ou Hegel, mas se inicia a partir de um acerto de contas com os neo-hegelianos de esquerda. E Hegel foi um filósofo alemão. Hegel, tá bom. Hegel. Hegel, Hegel. tá bom. É isso aí. Ele foi um filósofo alemão idealista que defendia a dialética, onde toda ideia pode ser contestada por uma ideia contrária, a antítese. E, bom, são três momentos primordiais: a tese, a antítese e a síntese. Bom, a tese é a realidade, é pensamento. A antítese, a realidade é matéria. E a síntese, a realidade é pensamento. Bom, eu vou explicar um pouquinho. Oi? Oi, professor? Segue. Ah, tá. Eu vou explicar um pouquinho sobre as três. Primeiro, você fala a sua tese. Ou seja, é o pensamento, seu pensamento. Depois, alguém joga uma ideia contrária, que é a antítese. E a partir da difusão das duas, a tese da antítese, tem-se a síntese, que é uma nova tese, e assim forma um ciclo dialético. Bom, a partir disso, a partir da ideia de Engels,
Marx e Engels desenvolvem o materialismo dialético a partir das ideias de Hegel. Bom, o Karl Marx, ele não discordava de todas as ideias, de todo o materialismo dialético de Hegel. Ele discordava apenas do seu fundamento metodológico, idealista. Que para ele, não é consciência que determina a matéria, mas a matéria que determina a consciência. Para ele, deveria unir a teoria e a prática, fazendo assim uma praxis, algo que realmente promova mudanças reais na base da sociedade. Para ele, a teoria e a ação juntas tornam-se a chave para uma ação concreta. E também, Karl Marx, ele detinha pensamentos revolucionários, onde não se basta em conhecer como o mundo é, mas que procure também torná-lo algo diverso do que é. E a aplicação do materialismo dialético é chamado materialismo histórico. E para Marx, todos os indivíduos trabalham em conjunto e desenvolvem as relações de produção. Isto é, correspondido à divisão de trabalho feita na produção. A união das forças produtivas e relações de produção formam o modo de produção capitalista. E Marx vê no Estado ferramentas para controlar os meios de produção, as leis e as decisões do Estado, e, além disso, as forças armadas. Vou descer aqui. Bom, para Marx, as ideias mais difundidas na sociedade são as ideias de classe dominantes, pois conseguem transmitir as visões de mundo, reproduzindo o poder dos proprietários. Bom, vou falar uma obra de Karl Marx, que é a principal e mais representativa, que é o Capital. Ele, no livro, traz a teoria sobre a burguesia, a exploração do trabalho e a divisão social. Mostra a origem do capitalismo e defende o fim do capitalismo, e que o comunismo seria instituído pela classe operária, que é a classe trabalhadora, proletariado. Eu vou falar sobre um manifesto comunista que foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Intitula o Pensamento Socialista Comunista. O manifesto comunista foi escrito no meio... Nossa, tá me ouvindo? Tá muito baixo. Nossa, tem um... Tá fazendo obra aqui em casa. Pera aí, rapidinho. Bom, vou continuar. Escrita por Marx e Friedrich Engels, Angels. institui o pensamento socialista comunista. É isso. O Manifesto Comunista foi no meio do grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1948, também chamada de Primavera dos Povos, processo revolucionário de quase um que atingiu principalmente os países europeus e é uma análise da Revolução Industrial contemporânea a ela. Duas de suas maiores reivindicações foram as reformas sociais, a conquista da diminuição da jornada diária de trabalho de 12 horas para 10 horas e o voto universal, agora apenas para os homens. Quero falar sobre a teologia alemã, que foi publicado entre 1845 e 1846 e apresenta a proposição de Marx acerca do conceito do materialismo histórico dialético. Isso diferencia totalmente da dialética elaborada por Hegel, opondo-se a ela em inúmeros aspectos. E a
para uma crítica da economia política, que foi o livro de Marx anterior ao Capital. Marx escreveu no prefácio da primeira edição de Capital que foi uma longa pausa devido a uma longa enfermidade, que trouxe 2 capítulos, a mercadoria e a moeda, e relaciona sobre os conceitos de mercadoria, moeda e valor. Bom, podemos concluir. Bom, Tá, pode podemos falar, decidir Bernardo. com esse trabalho que Karl Marx foi um filósofo, jornalista, historiador, revolucionário socialista. Karl Marx ele se identificava com a linha de pensamento dos hegelianos de Hegeliano. esquerda, de esquerda. Ele era uma afronta para muitas pessoas, tanto que foi expulso de vários países. Marx defendia que a classe operária devia se unir para tomar para si os meios de produção, chegando em níveis ao comunismo. Marx apresentou muitas teorias que contribuíram com a reflexão acerca do mundo capitalista, dinheiro e desigualdade sociais. Bom, eu queria complementar que as obras de Karl Marx, né, a maioria defendia o fim da exploração do proletariado, principalmente a obra O Capital, né, que defendia também o fim do capitalismo. E ele mesmo defendia o comunismo em si. Para ele, a sociedade ia ficar mais igualitária com o comunismo. E o seu estudo serviu para muitos filósofos e sociólogos a partir dele, principalmente Emile Durkheim. Aí foi isso nosso trabalho. Fechou? Sim, fechou. A turma tem perguntas? A turma tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Como assim ninguém tem perguntas? Bom, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a lista. Só um minuto. Eu parei já de compartilhar. Aqui o trabalho de vocês, né? Bom, questões, não dá para a gente discutir tanta coisa, né? Porque a gente fez aquela. Vocês têm um slide discutindo as doutrinas sociais, onde ali algumas coisas que foram ditas no trabalho podem ser explicadas e aprofundadas. Mas só chamar a atenção para alguns comentários que são feitos geralmente, né? Bom, primeiro, o trabalho deixou claro que a perspectiva, como algumas pessoas tentam criticar o Marx de forma muito rasa, né? Muito rasa. Eles tentam depreciar o pensamento do Marx. Você pode ser neoliberal, liberal, capitalistão, né? Você pode ser o que você quiser. Mas dizer que o pensamento do Marx
não presta, está errado, é estúpido. Né? A forma de pensar do Marx, ela auxilia e é relevante ainda mais no mundo que a gente vive, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, quando a gente olha para o lado e vê a exploração cada vez maior. Né? Os livros, as obras do Marx são cada vez mais relevantes. A impressão que dá é quanto mais que se tenta depreciar e retirar o pensamento marxista do debate, mais relevante e importante ele se torna. Então, uma das formas de tentar depreciar a obra do Marx é dizer que o Marx nunca trabalhou na vida. O Marx não trabalhava. Não, claro que ele trabalhava. Foi dito aí as diversas formações, né, e os desempenhos que ele desenvolvia em atividades laborais, né, e que, por desenvolver as suas críticas ao sistema, aos governos, ele era constantemente expulso dos países e perseguido por censura. Não é? E a censura. E ele produziu, ao longo de 25 anos, uma obra densa, relevante, né? E caso vocês entrem numa universidade que para fazer um curso da área de ciências humanas, você vai ter contato com a obra de Marx. Você pode, a maioria das obras dele você baixa, né? Você tem canais no YouTube específicos, no YouTube e na rede como um todo, né? Você tem as obras dele, você baixa da internet. Para quem tiver interesse, né? Claro que é uma obra difícil, uma obra simples de se ler, tem que ter uma certa maturidade, mas o Manifesto Comunista é acessível a todo mundo, onde ele vai discutir ali a formação da burguesia. Bom, é importante de saber diferenciar a obra do Marx, a obra de marxistas, né? Pessoas que leram o Marx e escreveram sobre. É claro que a obra do Marx merece e ela vive adequações ao tempo de hoje. Ele escreveu no século XIX, a forma como ele viu algumas coisas não correspondem, até porque ele não tinha condições e acesso a tudo. Ele era um homem daquele período. Importante observar. Mas vamos ao trabalho em si, né? O grupo entendeu o que é força produtiva? Vou explicar para nós. O que é força produtiva? Pode me dar um exemplo? A classe trabalhadora é a força produtiva do Estado. A força produtiva. Então, força produtiva são aqueles que produzem, né? Sim. Beleza. Então, é importante entender esse conceito. Então, quando você lê algum texto, as forças produtivas, ele está falando de quem? Está falando daqueles que produzem, aqueles que trabalham. E meio de produção? É onde eles trabalham, é onde o proletariado trabalha. Por exemplo, Uma indústria. o meio de produção é um meio de produção, não confundir com modo de produção. Né? O meio de produção é um local, é todo aquele local que se produz alguma coisa. Então, se você estiver lendo um texto, você está lendo um texto qualquer, se você leu no texto esses termos, forças produtivas, meios de produção, a referência é o Marx. São termos criados por Marx. Né? As forças produtivas, aqueles que produzem, os meios de produção, o local que se produz alguma coisa. Dentro dessa perspectiva, já que vocês desenvolveram e entenderam o que é força produtiva, o que é meio de produção, de uma forma direta, né? O que vai gerar a exploração desse operário, então? Bom, a exploração dos operários vai gerar revoltas, né? Então, eu quero dizer assim, me prova que existe a exploração. Você sabe o que é meio de produção, você sabe o que é força produtiva, você leu Marx. Ah, não, a exploração não existe. Me prova que ela existe. Me dá um exemplo que demonstra que existe essa exploração denunciada pelo Marx. As longas horas de trabalho sem receber o que você está trabalhando. É um exemplo? Você conhece alguém que vive isso? Ah, conheço. Alguém Hoje próximo? conheço. Nossa, é fácil. É fácil, né? Dá para negar dá para negar que no mundo que nós vivemos hoje não existe essa exploração? Não, existe. Até hoje. Então não dá, é impossível negar que essa exploração existe, né? Aí eu pergunto, se a gente sabe, e aí se a turma quiser entrar e discutir, fica à vontade, tá? Se a turma quiser dar algum exemplo e sugerir, só chamar aqui
no chat, a gente chama para discussão. Então, já que o grupo entendeu o que é força produtiva, o que é meio de produção, e o grupo enxerga que existe a exploração, né? A exploração existe, vocês conseguem relacionar essa exploração ao que foi chamado de alienação? Conseguem fazer esse link? Tenta. É difícil, por isso que eu estou pedindo para tentar, para a gente conversar e chamar as pessoas. Você consegue relacionar isso à alienação? O que seria essa alienação, então? É porque o homem ele perde a si mesmo o seu trabalho e que é definido pelo Marx, né, como fundamental para a expressão de cada ser humano. Sim, me dá um exemplo. Você consegue olhar para o lado, ver isso e explicar isso? É isso que eu quero saber. Ler a teoria, às vezes fica meio sem sentido para a gente. Você consegue dar um exemplo? Nós estamos sendo muito simplistas aqui. Essa discussão é bem mais profunda e mais complexa. Né? Você tem uma ideia. Eu tô pensando em algo. Tipo, O que você acha? eu não sei se é a mesma coisa, mas, por exemplo, se um trabalhador está trabalhando numa indústria, produzindo algo, ele produz, por exemplo, a sua parte, ele tem sua parte na produção, mas, como diz, a alienação é a relação do produto final com o trabalhador. Mas ele não tem meio que acesso ao produto final. Eu não sei se faz sentido o que eu pensei, mas ele faz a sua parte sem chegar no produto final. Não, sim, tem Ah, sentido. calma. Eu acho que eu sei, que eu vi um vídeo, eu acho. Por exemplo, uma costureira, por exemplo, de uma marca. Ela costura uma parte dessa roupa e passa pro próximo. E ela não chega no resultado final. É, vamos melhorar. Tem sentido. Isso, eu acho que eu consegui. Não, tem Acho que é sentido. tipo isso. Tem sentido o que você está falando. Nós vamos tentar trazer isso de uma forma mais prática, porque não é só isso. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: Entendi. antigamente, vamos dizer assim, antes do sistema capitalista exercer, hipoteticamente, se eu fosse produzir uma caneta, eu ia desenvolver todo o processo para a produção dessa caneta. Eu dominava todo o processo. Certo? Hoje, o trabalhador não desenvolve todo o processo da caneta. A produção dessa caneta vai passar por vários processos de produção até se tornar essa caneta, onde cada indivíduo vai participar de uma etapa da produção dessa caneta. Essa é uma relação que vocês estão fazendo de trabalho alienado. Mas vamos tentar trazer essa relação de alienação para algo próximo de nós também, no sentido de que esse trabalhador que é explorado, que produz, que exerce o subtrabalho, foi o que eu perguntei para a Alice, você conhece alguém, né? Você consegue enxergar alguém que trabalha além do que deveria, né? E quando vocês falam assim, ele não fica com a sua parte, qual é a parte que cabe ao trabalhador? De toda a produção que ele desenvolve, como é que você chama a parte que cabe a ele? Você chama de quê? De salário. Certo? De salário. Você consegue ver o quanto você produziu, o quanto de lucro você gerou? Não, você não consegue enxergar. Mas à frente disso, a gente pode chamar de alienante, né, o fato do trabalhador não perceber essa exploração. De não perceber essa exploração. De trabalhar, e aí a gente vai acrescentar outros princípios da discussão do Marx, né, a ideia de ideologia, por exemplo. Que a gente vai somar essa exploração, aceleração, porque tudo é um pacote, tudo é um conjunto que trabalha concomitante. O trabalhador ele vai trabalhar cada vez mais, buscando adquirir o máximo de riqueza possível que ele possa. E quando eu falo riqueza, lembra daquele conceito que nós discutimos em Reforma Protestante? O que é ser rico? Né? O que é riqueza? Se você ganha um salário mínimo e passa a ganhar dois, você enriqueceu. O enriqueceu não significa que você tem um iate, você não trabalha nunca mais, você vive como você quiser e o mundo é vida louca. Não é isso. Certo? Então, você está desempregado, você começa a trabalhar, recebe um salário, houve um enriquecimento, você passou a ter uma perspectiva que você não tinha antes. Certo? Eu não estou discutindo se isso que você ganha é suficiente, é bom, ruim, é muito ou pouco. Mas para a gente ter esse conceito de riqueza.
Então, o trabalhador ele vai trabalhar cada vez mais. Olha para o lado, vê se na casa de vocês tem alguém nesse sentido, né? O trabalhador ele vai trabalhar cada vez mais com qual objetivo? Adquirir cada vez mais riqueza. Para que ele vai adquirir cada vez mais riqueza? Para adquirir bens, para adquirir cada vez mais bens. E esse trabalhador ele não consegue perceber essa exploração, porque ele se submete a essa exploração no momento que ele ganha alguma coisa, a qual ele entende que lhe permite saciar alguns desejos. Ele não consegue entender que esses desejos, ele não consegue perceber que esses desejos que são despertados nele, são despertados pelo sistema. Né? A gente é, no mundo capitalista, o que a gente tem, não o que ele é. É o que a obra do Marx vai chamar de fetiche, que vocês não falaram aí no trabalho. Né? Vocês não chamaram, não trabalharam a ideia de fetiche. Do fetichismo da mercadoria. É aquela ideia de que hoje eu trabalho porque é chique, né, ter uma caneta desse modelo aqui. Ó. Trabalhar e ter a caneta desse modelo me diz quem eu sou na sociedade. Né? Se eu tenho essa caneta, eu vou ter um valor social. Se eu tiver uma caneta desse outro modelo aqui, ó, mais chique, mais elegante, tá vendo? Ó, mais imponente, eu vou ter um outro valor na sociedade. Se eu tiver uma caneta desse outro modelo aqui, são outros valores. Então, de acordo com o que você tem, com o que você usa, com o que você apresenta, você vai ser valorado socialmente. E aí você trabalha desgraçadamente e de forma insana para procurar receber o máximo retorno possível dessa sociedade. Qual o problema? Que essas canetas não são eternas. Esse tipo de caneta aqui ele vai trocando. Hoje essa caneta aqui tem um valor, amanhã, daqui a 3 meses, eles criam outra caneta para que o grupo que tem acesso a essa caneta aqui, ó, se mate para comprar uma caneta desse modelo aqui. Você vê? A transformação foi pequena, mas agora eu tenho que trabalhar ainda mais porque essa caneta aqui é mais cara. Né? Então, essa busca insana por ter, por aparecer, para aproveitar as coisas da vida, vamos dizer assim, é uma forma de alienação onde o trabalhador não reconhece a exploração. Pelo contrário, quando ele consegue, apesar de trabalhar desgraçadamente, e para trabalhar essa desgraçadamente, ele abre mão de algumas coisas, por exemplo, o contato com a família. Quanto tempo o trabalhador passa com a família, com o filho, com a esposa, quanto tempo ele passa para si. O quanto desse tempo ele abre mão para ter acesso a essas coisas? A questão é, poderia ser mais simples o acesso a essas coisas? Poderia ser mais fácil? O trabalhador ele poderia receber um salário melhor, compatível com a riqueza que ele está sendo chamado? Fala, Bernardo. Não, é só um exemplo assim, porque a minha irmã, por exemplo, ela trabalha no shopping, ela começou a trabalhar no shopping, o primeiro trabalho dela foi no shopping, porque ela falou que queria comprar um iPhone, meu pai falou que não ia dar, aí ela foi lá e começou a trabalhar no shopping para ter um iPhone. E ela se formou em psicologia e ela falou que não ia exercer por conta do salário, por exemplo. Ela falou que não importa a quantidade de horas que ela trabalha, ela só quer saber o resultado do final, então, o que é o salário, no caso. Sim. Ou seja, o tempo que ela passou na universidade, o que ela faz nesse tempo agora? Exatamente. Hã? E ela continua no shopping e sendo que ela não gosta tanto porque ela passa raiva, ela fala, ela não tem horário para comer direito, trabalha muito, porque ela trabalha naqueles quiosques, sabe? E aí você... não pode deixar. Oi? Não, pode terminar. E ela não pode deixar o quiosque sozinho, então às vezes nem tem horário para comer e tudo mais. Saúde não tem, né? Assim. Mas o sistema fala que sua irmã é o quê? Oi? O sistema vai dizer que sua irmã está o quê? Se esforçando, lutando, que isso... Exatamente. Você está roubando, podia matar, mas está lá, se desgraçando de trabalhar numa ilha dentro de um shopping, né? Apesar de ter um diploma de curso superior. Né? Ou seja, não basta ter um diploma de curso superior, vê? Não basta. Não basta ter um diploma de curso superior. Exige mais. Veja só, o dono da empresa está ganhando pra caramba. Tem uma pessoa com curso superior, diplomada, vendendo bugiganga dentro de uma ilha de shopping. Olha que beleza.
Né? Há uns 20 anos atrás não seria alguém com diploma, seria alguém com ensino médio, olha lá. Você vê como os espaços... As pessoas que não têm acesso a uma educação estão perdendo até esse tipo de emprego, percebe? Bom, eu posso escolher entre alguém que tem diploma e alguém que é mediano, para trabalhar aqui nessa ilha vendendo bugigangas. Né? Quem que eu escolho? Se for para ganhar a mesma coisa, eu boto. Se você for olhar na mesa do seu Getúlio, deve ter uns 15 diplomas lá de professor doutor, pós-doc, para dar aula no meu lugar ou no lugar de outro professor, para ganhar a mesma coisa. É essa a chamada da exploração que está sendo proposta. Né? Mas o sistema faz com que as pessoas fiquem cegas, né, para essa discussão. Na maioria das pessoas leem muito resumo e não produz. Olha, tem muita coisa para discutir, a gente não vai conseguir discutir, né? Infelizmente, tem muita coisa. Mas é importante perceber, não só o grupo mais a turma, essa relação força produtiva, meio de produção, exploração, alienação. Você não perceber. Dentro da pandemia, a gente que trabalha com escola, a gente está exercendo um sobretrabalho. Quem tem pai que trabalha com pais, né? Pai, mãe que trabalha com educação, saúde pública, segurança pública nessa pandemia, está todo mundo com sobretrabalho, trabalhando muito mais do que trabalharia em momentos normais, ganhando a mesma coisa. Sobretrabalho. A gente já é explorado no mundo comum. Nesse mundo pandêmico, ainda muito mais sobrecarregado. Vê? Ainda muito mais sobrecarregado. Uma pressão muito maior. E a gente está ganhando mais do que isso? Não. Ninguém está ganhando mais do que isso. Esse é um sistema, um exemplo dessa exploração, onde a ideia da mais-valia vai caber. Eu vou ter que encerrar, porque o Cisco vai fechar. Já abriu a telinha aqui para mim, dizendo que fecha em 5 minutos. Eu vou encerrar, vou guardar as perguntas que eu tenho para vocês. Amanhã nós vamos discutir o Hayek, e se houver possibilidade, na discussão do Hayek, a gente compara o Marx com o Hayek. Só lembrando que o Marx defende, quando você fala um mundo mais igual, não significa um mundo igual. O mundo igual é uma coisa, o mundo mais igual é diferente. Redução das desigualdades sociais. A gente precisa discutir essa transição do capitalismo para o socialismo, para o comunismo, como está apresentando o Marx, o que vocês chamaram de etapismo, as etapas: capitalismo, socialismo, comunismo. Beleza? Mas isso amanhã, se der tempo, a gente discute na aula do Hayek, senão a gente tira uma aula para falar sobre isso. Beleza? Obrigado. Até a próxima, gente. Leiam Marx.